Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te entronizamos, nós te exaltamos, nós te engrandecemos nesta manhã, neste momento de culto e celebração ao Senhor. O Senhor é a razão da nossa existência, o Senhor é o fundamento de tudo e todas as coisas, e por isso nós estamos aqui, Senhor. Fala conosco agora, Pai, enche os nossos corações da Tua presença. Venha com derramar o Teu Santo Espírito em nossos corações, a fim de conhecermos mais do Senhor, a fim de compreendermos a Tua palavra, a fim de que saiamos daqui, Pai, transformados pelo Teu poder, pelo poder que há na Tua palavra e no Teu Evangelho, Senhor. Fala conosco agora, Pai, nos instrua, nos ilumina, Espírito Santo. Rogamos pelo Teu favor e pela Tua graça agora, neste momento, Senhor. Em nome de Jesus, oramos, te entronizando e dando ao Senhor todo louvor e toda adoração que somente o Senhor merece. Em nome de Jesus a gente ora, amém, amém. Pode se assentar, ficar à vontade. Por favor, abra aí a sua Bíblia em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, a partir do verso 22. Como já foi dito aqui pela direção, nós estamos numa série de mensagens intitulada Reset, DNA, desenvolvendo novas atitudes. E hoje nós vamos meditar um pouquinho a respeito do DNA da família. No sábado passado o pastor Silvio falou a respeito do DNA da fé. E hoje a gente vai ver como a gente pode desenvolver novas atitudes no âmbito familiar. Então, Efésios, capítulo 5, a partir do verso 22. Mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado para lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo fez com a sua igreja. Pois somos membros do seu corpo, e por essa razão o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Amém. Queridos, o propósito dessa meditação de hoje é a gente analisar a nossa vida familiar aí e verificar algumas atitudes que a gente pode tomar nesse início de ano 2022. E para a gente aprender essas novas atitudes que a gente pode tomar, a gente leva com base a Bíblia, as Sagradas Escrituras. É aqui que a gente extrai, é aqui que a gente vai tirar a essência, o nosso DNA, para a gente refletir essas novas atitudes no âmbito da nossa família. E atualmente, em todos os ramos da sociedade, vivemos uma inversão de valores, que ensina, que esmaga todo o projeto inicial de Deus para a família, tal como a ideologia de gênero, homossexualismo, o machismo, o feminismo, o liberalismo, o hedonismo e por aí vai. Então, nos dias de hoje, são muitas coisas pregadas e que afrontam os preceitos bíblicos, os preceitos de Deus para a família. E isso tem enraizado, entranhado mais nas nossas famílias, porque nós somos bombardeados diariamente com esses ensinos, com esses preceitos que afrontam o projeto, o padrão inicial de Deus para a família. E nesse sentido, irmãos, as Escrituras Sagradas possuem instruções especiais para cada membro da família, para que cada membro cumpra o seu papel na família
a fim de conseguir viver de forma harmoniosa e, sobretudo, expressar o DNA de Deus na família. Então é isso que a gente vai ver hoje. A gente vai ver o que a Bíblia tem a nos ensinar a respeito de cada papel, de cada membro da família: o pai, a mãe, o marido, a esposa e os filhos. Os pais com os filhos e os filhos com os pais. A gente vai ver o que a Bíblia tem para falar, tem para nos ensinar a respeito dessa relação familiar. Qual que é o papel de cada um? O que incumbe a cada um no lar fazer para que a gente consiga viver de forma santa, harmoniosa e que expresse o caráter de Deus no lar. Inicialmente, eu quero falar aqui a respeito do papel do marido. Como que o marido pode expressar o DNA de Deus lá no lar dele? Como eu li, Efésios 5:23, ele fala que o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. 1 Coríntios 11, verso 3, diz o seguinte: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. O que isso reflete para nós, irmãos? O que significa o homem ser o cabeça do lar? Qual que é o significado cristão, bíblico, que está por trás disso? O que Deus tem a falar conosco? Isso, irmãos, nos nossos dias de hoje, isso pode ser entendido como machismo, né? A Bíblia é machista por falar que o homem é o cabeça do lar. Mas as coisas de Deus a gente não entende, né, com os olhos carnais, a gente entende com os olhos espirituais. E aqui o preceito bíblico expressado, quando o apóstolo fala que o homem é o cabeça da mulher, isso denota que o marido, ele é o governante do lar. O marido, ele deve exercer a governança do seu lar. O apóstolo Paulo, ele está enfatizando que se Cristo é o cabeça da igreja, ou seja, de todos nós, Cristo, ele é o nosso líder, ele é o nosso orientador, ele é o nosso guia, aquele que nos dá a direção. Jesus é o governante de nossas vidas, amém? E diante disso, sabendo que Jesus, ele é o cabeça de tudo, ele quem nos guia, ele quem nos dirige, Deus incumbiu ao marido a mesma função de Cristo para com o seu lar. Claro que Jesus, ele era perfeito, e eu e você não. Porém, a analogia que Paulo está fazendo aqui não expressa ou não denota a perfeição, mas sim é uma instrução. O que o apóstolo Paulo está fazendo é o seguinte: homens, vocês devem governar o seu lar como Cristo governa a sua igreja. Embora Cristo sendo perfeito, e isso incumbe apenas ele ser perfeito, homens, vocês como governantes do lar, vocês devem seguir o exemplo de Cristo, por mais que serão falhos. Esta é a instrução de Paulo, que nós devemos, os homens, o marido, o papel do marido do lar, ele deve ser exercido. Paulo está instruindo homens: vocês devem exercer a liderança do lar de vocês como Cristo a exerceu. Maridos, vocês são imperfeitos, e mesmo sendo imperfeitos, devem tentar espelhar e expressar ao máximo o modelo de liderança que Jesus exerceu sobre sua igreja. Você quer saber como liderar bem o seu lar? Olhe para Jesus, olhe para aquilo que Jesus fez pela sua igreja. Se a gente vê no decorrer de todo o ministério de Jesus aqui na terra, Jesus aconselhava. Então, marido, é papel teu aconselhar a sua família, os seus filhos, a sua esposa. Jesus também, ele cuidava de toda a provisão. Quando tinha uma multidão de gente lá passando fome, o que Jesus fez? Multiplicou o pão, multiplicou a comida. Jesus se preocupou com o bem-estar daqueles que estavam próximos dele. É papel teu, marido, se espelha nisso. Você deve se preocupar com o bem-estar da sua família. Você é o líder do seu lar. Se importe, se interesse. Será que todos os membros da minha família estão bem?
Como que a minha esposa está? Será que ela está triste, magoada? Será que ela está com algum sentimento? O que está acontecendo? Será que os meus filhos estão bem? Como é que eles estão indo lá na escola deles? O que eles estão fazendo? É papel do homem se preocupar com o bem-estar da sua família, assim como Cristo se preocupava com o bem-estar daqueles que estavam ao seu próximo. Jesus, ele corrigia quando era necessário, perdoava também quando era necessário perdoar. Jesus é o maior exemplo de liderança, de governança que nós podemos ter. E então, maridos, vocês que estão aqui, e você que nos assiste também, é papel seu governar bem o seu lar, liderar bem o seu lar, a expressão de Cristo, tendo como foco Cristo. A metáfora da cabeça que o apóstolo Paulo traz aqui, dá a entender que deve haver autoridade e controle do lar por parte do marido. Todavia, isso alude a um organismo vivo, que deve incluir mutualidade de vida e comunhão. Ora, nenhuma cabeça ela pode viver sem o seu respectivo corpo, e nenhum corpo pode viver sem a sua respectiva cabeça. São mutuamente dependentes, devendo haver entre eles submissão mútua, porquanto essa é a atitude necessária para a manutenção da própria vida. Quando a Bíblia fala que o homem é o cabeça, e Paulo traz essa analogia do corpo, uma cabeça não vive sem o corpo, e o corpo não vive sem a cabeça. O marido, ele deve exercer a liderança do lar, mas essa liderança deve ser conjunta, mútua com a sua esposa. Ele não deve submeter a sua esposa à escravidão, e nem mesmo seus filhos, mas ele deve entender que ele depende da sua esposa e dos seus filhos para exercer a liderança no lar. É um organismo vivo, e um depende do outro para sobreviver. Então a submissão que a Bíblia traz aqui, essa autoridade, essa governança do lar que a Bíblia traz para nós, é uma autoridade que ela visa o bem comum. Ela visa o bem comum, ela visa o bem do lar. Por isso a Bíblia não está tratando aqui de autoritarismo, e muito menos de machismo, mas a instrução bíblica é esta: o lar precisa ter um líder, e esse papel Deus concedeu ao homem. E eu quero ressaltar aqui, irmãos, que Deus não faz acepção de pessoas, e muito menos Deus faz distinção entre marido e mulher, pois todos são iguais diante do Senhor. Afinal de contas, todos somos feitos à imagem e semelhança dele. Por isso, o papel do homem no lar não é mais importante do que o papel da mulher do lar. O papel no homem não é mais relevante que o papel da mulher, mas sim ambos são iguais. Na criação, Deus não disse que a mulher seria uma escrava do homem, mas em Gênesis 2:18, o Senhor fala que a mulher iria ser uma auxiliadora idônea. Por isso, há muitos maridos que exercem a sua liderança no lar com tirania, com autoritarismo, com machismo, e isso a Bíblia refuta, rechaça. Deus não quer maridos autoritários. Deus não quer maridos que submetem as suas esposas ao seu bel prazer e ao seu único gosto. Deus quer maridos que valorizem a sua esposa e os seus filhos, que exercem a sua liderança com amor, com autoridade, dignidade e respeito. E acima de tudo, cordialidade. Há maridos que usam palavras de baixo calão no lar. Não é assim que se trata a esposa e os filhos. Deus não requer isso. A autoridade tem que ser exercida com respeito, com cordialidade, amando, demonstrando amor, demonstrando perdão, se interessando pelos sentimentos e pelos anseios dos entes do lar. Enfim, Deus estipulou papéis, funções distintas para cada membro da família, e é isso que o Senhor quer que a gente entenda hoje. O homem, ele deve exercer a governança do lar em todos os sentidos. Ele deve se preocupar com a saúde financeira do lar, ele deve se preocupar com a educação dos filhos,
Ele deve se preocupar no cuidado com a sua esposa, no cuidado com as questões de ordem espiritual, enfim, tudo aquilo que permeia o lar. O marido deve se preocupar, ele deve perquirir entender os anseios e as necessidades de todos os entes que compõem o seu lar. Esse é o exemplo de Cristo, e é isso que Cristo exige de nós, homens. Um grande problema que muitos lares vivem é a omissão dos homens. Homens omissos que não assumem o seu papel de líder do lar e não assumem a posição de autoridade do seu lar. Esse não é o padrão que Deus requer. O homem vai jogando tudo para a esposa resolve, a esposa educa os filhos, a esposa cuida da situação financeira do lar, a esposa se preocupa até com a saúde dele. Contudo, delega todas as suas funções e atribuições do lar para a esposa. Esse não é o padrão correto, queridos. Não é isso que Deus requer de mim e de você, homem. Deus requer que a gente assuma a nossa posição de liderança no nosso lar. Liderança servidora, a exemplo de Jesus Cristo. Como eu disse aqui, nós não podemos ser omissos, mas também não podemos exercer a nossa autoridade sendo autoritários, sendo tiranos, que não respeitam os anseios e os sonhos da sua mulher e dos seus próprios filhos. Não é isso que Deus requer de nós, irmãos. Por isso, homem, assuma o seu papel de liderança. Busque orientação divina para que você exerça bem a liderança do seu lar. Ore, peça a Deus, Senhor, que nesse ano de 2022 eu possa ser um bom líder do meu lar. Eu posso assumir esse papel, amando a minha esposa e os meus filhos, se interessando pelo cuidado de todos. É isso que Deus requer de nós. Que a gente busque desenvolver essas novas ações, homens, nesse ano de 2022. Que o Espírito Santo nos dê força para que a gente se importe mais com o nosso lar, que a gente se interesse mais com a saúde financeira do nosso lar, que a gente se interesse mais com os sonhos das nossas esposas, com os planos dos nossos filhos, que a gente se interesse mais com todos os âmbitos do nosso lar. Não viva a vida sem planejar, homens. Liderança requer planejamento. Se você quer fazer uma viagem com a sua família, se você está se preocupando da sua família e quer fazer uma viagem de final de ano com ela, comece a planejar hoje já. Pense no bem-estar do seu lar. É isso que Deus ordena para nós, é isso que Deus requer de nós, homens. Que a gente assuma a nossa posição, a exemplo de Jesus Cristo, servindo muito bem o nosso lar. O segundo dever do homem no lar, além de governar bem o lar, o preceito bíblico diz o seguinte: maridos, amai vossa mulher como Cristo também amou a igreja. Além de governar o lar, os homens eles têm que amar as suas mulheres. O que significa isso? Amar é muito mais do que sentir algo. É decidir doar-se. Se o amor, e em especial o conjugal, fosse algo meramente espontâneo, como é o conceito de paixão que muitos possuem por aí, não haveríamos a necessidade de recebermos a orientação divina de amar a esposa. Se Deus ordenou amar, é porque podemos fazer isso por escolha, por decisão. John Stott diz o seguinte: o amor cristão não é vítima de nossas emoções, mas servos de nossa vontade. Maridos, amar é escolha. Quando você decidiu casar com a sua esposa, você fez uma escolha por ela. Você escolheu amá-la. Você escolheu doar-se por ela. Você escolheu interessar-se por ela. Você escolheu preocupar-se com ela. Você escolheu entregar tudo por ela. Observe que o padrão estabelecido por Deus é de que o marido não apenas ame a sua esposa, mas faça isso dentro do mais alto padrão de entrega. Como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Olha o exemplo que a Bíblia traz, irmãos.
Maridos, ame a sua esposa como Cristo se entregou pela sua igreja, ou seja, no mais alto nível de amor, no mais alto nível de entrega. É isso, maridos, que vocês devem fazer. É isso, maridos, que nós devemos fazer, amar do mais íntimo as nossas esposas. Portanto, para entender como o homem deve amar a sua esposa, é necessário refletir sobre o modo como Cristo amou a igreja. E desse modo, o marido não deve apenas amar a sua esposa se ela estiver demonstrando grande afeto ou paixão por ele, ou somente se ela estiver sendo uma boa esposa. Ele decide amar e a conquista com seu amor. Ainda, o texto bíblico diz que a si mesmo se entregou por ela. O amor, portanto, é uma entrega sacrificial, é uma doação de si mesmo. Esse é o conceito do amor bíblico. Jean Anoil afirmou o seguinte: o amor é, acima de tudo, a doação de si mesmo. O bem de quem amamos deve ser promovido, ainda que em detrimento de nós mesmos. Isso é amor sacrificial. Sabe quando você chega em casa do trabalho cansado e a mulher fala: amor, vamos sair? Eu preciso ver tal coisa para casa. Aí você pensa assim: nossa, eu estou cansado, hein? Ela pode ir sozinha. Mas quando a gente escolhe amar a nossa esposa, a gente sacrifica o nosso cansaço em favor dela, para se interessar pelas coisas dela, abrir mão daquele compromisso importante que nós temos para sair com ela, para estar junto com ela. É sacrificial. E se assim agirmos, nós seremos abençoados por Deus. É agradar ao outro e não a si mesmo. É importar-se com sua esposa, com o que ela faz, aconselhá-la, instruí-la, ajudá-la. Matthew Henry diz o seguinte: ela não foi feita da cabeça para governar sobre ele, nem dos pés para ser pisada por ele, mas de sua costela para ser igual a ele, sob o seu braço para ser protegida por ele, e perto do seu coração para ser amada por ele. Wiersbe afirmou o seguinte: Paulo escreveu que a mulher é a glória do homem, pois se o homem é a cabeça, então a mulher é a coroa que o enobrece. Maridos, valorizem as suas esposas. Se você quer passar e vencer por todas as dificuldades do seu lar, comece amando a sua esposa, se doando integralmente por ela, se sacrificando por ela. Valorize os desejos e os anseios dela. Elogie ela. Se interesse pelos sonhos dela, se importe com os sentimentos dela, se importe com o trabalho dela, apoie ela no que for preciso, ajude-a com seus planos e projetos, defenda ela, não zombe dela em público, não supervalorize os defeitos dela, trate-a com carinho e admiração. Homens, maridos, as mulheres, nós temos que tratá-las com delicadeza. Se algum dia você proferir alguma palavra agressiva à sua esposa, imediatamente peça perdão a ela. Ninguém deve ser tratado com desrespeito no lar. Se o casal começa a perder o respeito no lar um com o outro, esse desrespeito vai aumentando a cada dia. E isso vai chegar um momento que vai ficar insustentável o convívio no lar. Por isso é importante, maridos, tratem sempre as suas esposas com total gentileza. Elogie ela. Antes de ir para a igreja, quando ela se veste, quando ela se arruma, fala: nossa, meu bem, meu amor, como você está linda. Profira palavras bonitas à sua esposa. Trate-a com todo zelo, carinho e amor. Existem maridos cruéis, que ao invés de elogiar as suas esposas, pisam nelas. Falam mal delas para quem está perto, supervalorizam os seus defeitos, destroem os seus sentimentos, não se importam com os anseios de suas esposas, ou
faz as escolhas pelas suas esposas. Não, o homem trabalha e a mulher fica só em casa, cuidando dos afazeres do lar. Tem muitos homens que impõem esse tipo de situação no lar. Mas governança no lar não é impor as coisas, é conversar, é ajustar, é entender as necessidades de cada um, os anseios de cada um. Tem muitos homens que impõem o império do medo nos seus lares. Não é à toa que na nossa sociedade a gente vê hoje quantas coisas ruins que acontecem, que estão acontecendo por aí. Homens que batem suas esposas, as maltratam. Homens que tornam o lar um lugar de medo e não um lugar de respeito, carinho e amor. Por isso, homens, amem as suas esposas. Então, para desenvolver novas atitudes com a minha família, com a ajuda do Espírito, o que devo fazer? Assumir o meu papel de líder no lar, tendo Jesus como exemplo de liderança. Se importar com os desejos e anseios de minha esposa, amando-a como Cristo amou a sua igreja. Se preocupar com a educação dos filhos e não delegar apenas à esposa. Dedicar tempo de qualidade com esposa e filhos. Reconhecer os erros e pedir perdão quantas vezes for necessário, abrindo mão do autoritarismo e do orgulho. Cuidar da saúde financeira do lar, sempre em conjunto com suas esposas. Essas são algumas atitudes que nós podemos desenvolver nesse novo ano, maridos. Com a ajuda do Espírito, peça para que Ele te ajude a que a gente consiga concretizar essas coisas. Agora vamos lá para o papel da esposa. O primeiro dever, o dever da esposa, está lá em Efésios 5, 22 a 24. As mulheres sejam submissas ao seu marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também mulheres sejam submissas aos seus maridos. Nos tempos atuais, falar que mulher deve ser submissa ao homem é bastante difícil, não é mesmo, irmãos? Podemos ser taxados de machistas, ou que a Bíblia é machista, ou que a Bíblia deprecia a mulher, porque muitos entendem isso como um retrocesso social e até mesmo como algo preconceituoso. Ainda mais se tratando num contexto em que a mulher trabalha, muitas vezes com remuneração superior à do homem, tem seu espaço na sociedade e isso é bom. O problema é que o conceito de submissão divino, ele é deturpado. Penso que a palavra submissão deve ser melhor compreendida. E aqui eu quero trazer o real significado dessa palavra. Essa palavra submissão, ela vem do grego upotasso e significa organizar sob, sujeitar, sujeitar-se, obedecer, render-se à admoestação ou conselho de alguém. Obedecer, estar sujeito. Na época, essa palavra ela era compreendida também como uma atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir responsabilidade e levar uma carga. Portanto, perceba que submissão não é obediência às cegas, mas sim uma atitude voluntária de cooperação e auxílio, levar a carga juntos. O papel da mulher do lar é de cooperar na liderança do lar junto com o seu marido. É ajudá-lo, cooperá-lo. Não é obediência às cegas, não é escravidão. Não é esse o papel da mulher no lar. E quando olhamos para o conceito da palavra submissão, pode até parecer exagerado e até assustador. Mas devemos lembrar que a mulher deve se sujeitar ao seu marido como a igreja está sujeita a Cristo, Efésios 5, 22 e 24. Em contrapartida, o marido deve governar e exercer sua autoridade como Cristo. E quando olhamos para a liderança de Jesus, não vemos uma atitude de domínio, mas uma liderança servidora. Jesus jamais ele exerceu domínio sobre as pessoas, mas ele liderava as pessoas servindo elas. Assim como Pedro advertiu aos presbíteros a não serem dominadores do povo que governam, também o marido não deve ser um controlador. Autoridade é liderança funcional, não domínio. No entanto, mesmo que o marido não levante um cetro de domínio em sua casa, sua autoridade deve ser respeitada. Paulo
advertiu que quem resiste à autoridade traz sobre si condenação, Romanos 13, 2. Assim os filhos devem honrar os seus pais, e isso traz bênção sobre as suas vidas. Também a sua esposa deve honrar o seu marido, e isso também trará bênção para a sua vida. Assim como o marido deve exercer o papel de liderança no lar, sem autoritarismo, a mulher deve exercer o seu papel com respeito ao seu marido, sem rebeldia, porque a mulher sábia edifica o lar. Por isso, mulheres, valorizem os seus maridos, respeitem a autoridade conferida a Deus por eles, com toda sabedoria, sendo boas auxiliadoras, edificando o lar, sendo boas conselheiras. Quantas vezes eu cheguei em casa, minha esposa chegou assim: ó, tal coisa que você fez não foi legal. E naquilo, a princípio, a gente resiste, né? A gente é um pouco orgulhoso, demora um pouquinho para a gente entender, mas refletindo bem, a gente começa a entender: poxa vida, minha esposa estava certa. O papel da esposa no lar é aconselhar o seu marido, corrigi-lo também, instruí-lo, valorizá-lo. Mulheres, não tentem usurpar a autoridade no lar, porque isso é rebeldia, não é isso que Deus requer. Deus quer que as mulheres edifiquem os seus lares com sabedoria. Mulheres, não supervalorizem os defeitos dos seus maridos, mas também exaltem as suas qualidades. Não tratem os seus maridos como verdadeiros bananões, mas sim os honrem como boas servas de Cristo, assim como Cristo se sujeitou a Deus. Por isso, mulheres, edifiquem o seu lar, sejam sábias, aconselhem bem seus maridos, o instrua, o advirta quando for necessário, respeite a autoridade dele, não seja rixosa, não seja briguenta, mas antes converse, nada que um bom diálogo não resolva as coisas. É isso que Deus exige das mulheres, das esposas. E então, para desenvolver novas atitudes na minha família, com a ajuda do Espírito, que as mulheres devem fazer? Ser submissa, cooperando com seu marido, levando o mesmo fardo juntos, exercendo em conjunto com seu marido a liderança do lar, assim como a igreja está sujeita a Cristo. Administrar bem o lar, sendo boa conselheira, serva e admoestadora. Valorizar o seu marido, tratando com respeito e cordialidade. Edificar o lar com sabedoria, não se rebelando contra o seu marido. Reconhecer os erros e pedir perdão quantas vezes for necessário. Nesse ano de 2022, mulheres, tomem essas atitudes. Vocês serão boas esposas, boas administradoras do lar, boas adjutoras, boas conselheiras. Lembre que vocês são a coroa do lar. Vocês devem brilhar no lar. Amém? Que Jesus nos abençoe, abençoe vocês, mulheres e homens. E agora eu quero falar sobre o papel dos filhos. Agora eu quero falar para a moçada que está aqui. Efésios 6, do 1 ao 4 diz o seguinte: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que corra tudo bem e tenhas vida longa sobre a terra. Pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Filhos, jovens estão aqui, ó, olha aqui. Honrem os seus pais. Isso é justo. O que é justo é o que é correto. Então, se a Bíblia ordena que a gente respeite o nosso pai, faça isso. Ouça os seus pais. Eles não são caretas. Eles já são mais velhos que você, já passaram por muita coisa que você vai passar ainda. Os seus pais, eles podem ser um atalho para vocês evitarem alguns sofrimentos na vida. Por isso, ouçam os conselhos e as instruções de seus pais, porque isso agrada acima de tudo ao Senhor. Jovens, filhos que estão aqui, vocês querem se dar bem na vida? Ouçam os conselhos dos seus pais. Vocês querem prosperar na vida? Ouçam o conselho dos seus pais. Você quer namorar determinada garota? Pergunte para o seu pai e sua mãe se eles concordam com isso.
Garota que está aqui, filha, você quer namorar determinado rapaz? Pergunte para os seus pais se eles concordam com isso. Eles vão te dar uma luz, um sinal daquilo que você deve saber. Compartilhe os seus anseios com seus pais, jovens. Escuta aqui, não há ninguém que queira mais o seu melhor na vida do que os seus pais. Então, se você for pedir um conselho de alguma coisa na sua vida, peça aos seus pais. Não vá pedir para um amigo. Não vá lá na escola ficar comentando. Pergunte primeiro ao seu pai e à sua mãe. Eles são as melhores pessoas para te aconselhar e te instruir. Se você quer agir de forma acertada na vida, ouça os conselhos dos seus pais. Conte a eles os seus segredos, os seus desejos, os seus sonhos, as suas vontades. Abra o seu coração aos seus pais. Os seus pais devem ser o melhor amigo de vocês. Quantos jovens se perdem e agem de forma equivocada por não saberem ouvir o conselho dos seus pais, por dar mais valor à voz, um conselho de um amigo do que dos seus pais. Filhos, valorizem os seus pais, ouçam eles, honrem eles, denotem respeito por eles. Quando você quer confrontar seu pai fala alguma coisa que você não concorda com ele, converse, dialogue com ele. Não faça cara feia, não fica arranhetando, não fica fazendo toda aquela coisa que muitos jovens fazem. Vai lá, se tranca no quarto, chora. Tenha um diálogo, converse com eles. Expressa aquilo que você está sentindo. Amém? Se você assim o fizer, com certeza você vai ter a bênção do Senhor na sua vida. Honrar pai e mãe é mais do que obedecer. Os filhos devem prestar não apenas obediência, como também devotar amor e respeito e cuidado pelos seus pais. Honrar pai e mãe é honrar o próprio Deus. De igual modo, resistir à autoridade dos pais é resistir à autoridade do próprio Deus. Honrar pai e mãe traz benefícios preciosos, como prosperidade e longevidade. É um mandamento bíblico. Honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os teus dias na terra. Ou seja, quer ser bem abençoado aqui? Ouça os conselhos dos seus pais. Honrem eles, devotem respeito por eles. Muito sofrimento, muitas lágrimas, muitas decisões precipitadas e casamentos infelizes não teriam acontecido se seus filhos obedecessem aos seus pais. E então, filhos, para desenvolver novas atitudes com a minha família, com a ajuda do Espírito, o que você deve fazer? Respeitar a autoridade dos pais, ouvir os conselhos e advertências dos seus pais e acatá-las. Quando ficarem idosos, devotar todo o cuidado e respeito por eles. Se você tem um pai idoso aqui, saiba que é mandamento bíblico, é dever ter o cuidado do seu pai e da sua mãe. Não é porque está idoso, está velho, que está descartado, que está inútil. É teu pai, ele te cuidou, ele te criou. É dever teu respeitá-lo e amá-lo e cuidar dele. Então, quando seus pais ficarem velhos, jovens que estão aqui, saiba que você tem um mandamento bíblico, uma responsabilidade bíblica, cuidar deles quando eles ficarem idosos. Esse é o dever seu, de como filho, honrar pai e mãe. E agora, pais, o mandamento bíblico é que vocês não irritem os seus filhos, não provoquem a ira neles. Essa palavra no original quer dizer sentimento, temperamento, impulso geralmente do tipo violento, perturbado, tumultuado. O que pode gerar esses sentimentos no coração dos filhos, pais? Vou citar 3 coisas aqui. Primeiro, comparações. Pais, não façam comparações dos seus filhos. Não compare o seu filho com o filho do fulano. Respeite a individualidade de cada filho. Respeite o anseio do seu filho. Não o compare com outro. Não faça isso jamais. Antes de exigir algo dele, ensine-o a fazer tal coisa. Não o critique, não fale mal dele. Evite comparações. Isso pode criar um sentimento de inferioridade no seu filho. Por isso, não cause a ira no coração dele fazendo comparações. Pais, não sejam tiranos, não sejam rígidos demais. Tem muitos pais que não elogiam seus filhos, apenas fazem cobrança, cobrança e cobrança. Quando o filho tira uma nota boa lá na escola,
chega a falar assim: não fez mais do que sua obrigação. Pais, não façam isso. Valorizem as vitórias dos seus filhos. Se ele fez algo bom em casa, sai para comer com ele. Traz um presente para ele. Valorize as ações dos seus filhos. Não sejam tiranos, não sejam rígidos demais. Pais, também não sejam excessivamente permissivos. Ou seja, pais que não colocam limites nos seus filhos. Não é isso que a Bíblia requer de vocês, pais. Que deixem seus filhos viverem uma vida libertina. Há pais que não conseguem colocar limites nos seus filhos, e aí viram pequenos tiranos. Ninguém consegue dominar uma criança de 2, 3 anos, porque não impõe limite. Pais, vocês têm autoridade sobre os seus filhos, e coloquem limite quando há tempo. Depois que ele adquire uma certa idade, você não vai mais conseguir colocar limites nele. Vocês não vão conseguir colocar limites para controlar as suas ações erradas. Existem pais também que exercem proteção demasiada sobre os filhos, os poupando de decepções. E quando cresce, esses filhos não sabem lidar com as perdas da vida, com as adversidades da vida. Por isso, pais, não sejam superprotetores. Moleque caiu, levanta, moleque, vamos. Levanta, vamos que beleza. Agora se a mãe fica lá, o molequinho chorando, e fica lá, filhinho, meu, você tem que colocar limite no seu filho. Você tem que fazer ele entender que tudo na vida não é só alegria, mas também tem decepções. A gente vai passar por derrotas, por adversidades na vida. Por isso, coloquem limites nos seus filhos. Não sejam excessivamente permissivos. Por isso, para desenvolver novas atitudes com a minha família, com a ajuda do Espírito, o que devo fazer? Respeitar a individualidade de cada filho. Não fazer comparações do filho com outra pessoa. Celebre as vitórias dos seus filhos e eduque os seus filhos impondo-lhes limites sem demasiada proteção. Amém? Vamos ficar de pé. E aqui, se possível, eu quero que você reúna com a sua família agora. E que vocês reflitam agora nas suas atitudes. Que a gente possa refletir agora nas nossas atitudes. Maridos, exerçam seu papel com liderança servidora. Esposa, honrem aos seus maridos. Filhos, respeitem os seus pais. Se a gente quer viver bem, se a gente quer realizar novas atitudes nesse ano de 2022, se a gente quer ter um lar abençoado nesse ano, que a gente procure fazer isso com a força do Espírito Santo, amém? Vamos colocar as nossas famílias diante do Senhor? Querido Jesus, muito obrigado, Senhor, pelas nossas famílias. Senhor, eu te agradeço muito, porque eu fiz a melhor escolha da minha vida, que foi casar com a minha esposa. Depois de aceitar Jesus, a melhor escolha que eu fiz da minha vida foi casar com a Raquel, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela minha família. Obrigado, Pai, pelas famílias que aqui se reúnem, Senhor. Pai, que o Senhor possa nos consolar, nos admoestar, nos ajudar a viver bem em família, Senhor. Pai, que a gente exerça o nosso papel no lar com sabedoria, discernimento e entendimento, sabendo qual que é a postura de cada um no lar. Senhor, que os maridos que aqui se encontram assumam o seu papel de líder do lar e exerçam a sua liderança com respeito, com cordialidade, sem tirania, mas com devoção e amor aos entes do lar. Senhor, que as esposas que aqui se encontram, que elas possam ser boas edificadoras do lar, aconselhando, admoestando, ajudando na liderança do lar juntamente com o seu marido.
Senhor, que os filhos que aqui se encontram possam honrar mais os seus pais neste ano de 2022. Que não haja rixas entre pais e filhos, mas que haja sempre, Senhor, diálogo, perdão, comunhão e amor nos lares. Senhor, dê sabedoria para que os pais possam educar bem os seus filhos, impondo-lhes limites, honrando sempre eles, respeitando a individualidade deles e abençoando a vida deles, Senhor, instruindo-os acima de tudo nos caminhos do Senhor. Pai, que tenhamos famílias saudáveis, que tenhamos famílias que venham imperar no lar o amor, a paz e a comunhão do Senhor Jesus. Que nos lares, ó Pai, possam externar o amor do Senhor por onde eles forem. Que eles possam expressar, Pai, a Tua graça e o Teu favor no lar deles. Que o lar deles, ó Pai, possam ser a expressão verdadeira de Cristo. Amém, Senhor, muito obrigado pelas nossas famílias, Senhor, em nome de Jesus.